Paulo Borba Casella, bem-vindo outra vez ao Roteirices. Tivemos uma conversa recente aí sobre o genocídio palestino e as coisas parecem que caminham numa direção que ninguém sabe para onde ela vai chegar. Nossa conversa hoje vai ser sobre direito internacional, considerando o que aconteceu aí na Venezuela recentemente, mas eu queria dar uma contextualizada nesse tema para as pessoas entenderem qual é a importância, como é que ele surgiu, a relevância e como ele é importante para o multilateralismo. Mas antes da gente entrar nesse tema específico, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Eu sou Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP. Bem, Paulo, como é que o direito internacional surge? Qual é o momento da história em que os países chegaram à conclusão de que não pode ser a lei do mais forte, que é preciso haver uma concertação global para que o mundo consiga avançar de forma positiva? E como é que ele funciona? E quem são os seus, digamos, atores principais nesse processo? Veja, esse é um tema sobre o qual eu tenho trabalhado bastante. Eu tenho, inclusive, escrito, já publicado alguns volumes de um tratado de direito internacional, diversamente de outras pessoas que põem em momentos diferentes da história. Eu entendo que nós temos direito internacional há uns 5.000 anos, por volta de 3.000 antes de Cristo, quando há registro histórico de um tratado celebrado entre duas cidades-estado, tendo o soberano de uma terceira como o garantidor, entre aspas, das obrigações pactuadas. Então, quando surge direito internacional? Quando um lado não consegue impor ao outro pela força, porque daí vence, derrota e não tem oposição, não tem uma outra identidade. Eles sentam e negociam. Pode chamar de direito internacional, pode chamar de um pacto sob a proteção dos deuses, tendo como garantia um terceiro neutro. Então, a partir do momento em que há uma negociação e dessa negociação se estipulam direitos e obrigações, e você reduz esse acordo a um termo escrito, pode estar esculpido em pedra ou em outro suporte, eu entendo que aí já existe direito internacional. Há institutos como, por exemplo, o asilo e a imunidade dos representantes, que hoje chamamos diplomáticos, que já eram praticados também por vários povos da antiguidade, aquela ideia do don't shoot the messenger, ou seja, que o mensageiro, ainda que traga más notícias ou mesmo uma declaração de guerra, deve ter a possibilidade de voltar inteiro para a sua origem. E esses institutos, como o asilo, as imunidades de determinadas categorias de pessoas, existem e são praticados até hoje. Então, essa formalização por meio de instrumentos escritos é o que nós temos como evidência de que esses acordos já aconteciam. Mas, em princípio, pode ter havido anteriores que não deixaram traços. Então, nós temos pelo menos 5.000 anos de história, e tem um texto meu chamado exatamente 5.000 anos entre negociação e conflito, que é exatamente o que eu entendo que é o lapso temporal no qual a gente pode falar em direito internacional. Há uma institucionalização progressiva e, no meados do século XIX, aparecem outros elementos que são as organizações internacionais. Então, os estados se reúnem, fazem um tratado, que é o acordo constitutivo daquela organização, e criam uma entidade regida pelo direito internacional, com personalidade distinta dos seus integrantes. Isso começa com questões técnicas, como a Comissão Internacional de Navegação do Reno e do Danúbio, e depois para responder a desenvolvimentos técnicos. Então, a União Telegráfica Universal é o ponto de partida do enorme conglomerado de tratados e procedimentos da
União Internacional de Telecomunicações. Então, essas entidades, colegiados criados por estados que operam para uma determinada finalidade, então a Organização da Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, têm essa característica de serem regidos pelo direito internacional, criados por estados, e terem uma personalidade distinta dos seus integrantes. Muito bem. E que relação pode ser estabelecida entre direito internacional e multilateralismo? Você já abordou ali en passant, mas eu queria que você entrasse mais nesse aspecto. A gente tem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, vários outros organismos que sem o direito internacional não faz sentido, né? Elas não funcionam. E a gente tem agora, essa semana, os Estados Unidos anunciaram a saída de 66 organismos multilaterais, muitos deles vinculados à ONU, que é uma entidade que o próprio Trump vem criticando, dizendo que é inútil, que não funciona, não respeitam nenhuma das determinações, ao mesmo tempo não abre mão do seu assento e da sua possibilidade de veto no Conselho de Segurança da ONU, né? É um dos 5 países que controlam o Conselho de Segurança da ONU. O que a gente pode avaliar dessa relação direito internacional, multilateralismo e, não sei, eu ousaria dizer, uma hipocrisia, né? Porque a lei só é boa se funciona a meu favor. Se é contra mim, vamos ignorar. Veja, esse não é o primeiro caso de violações. Acontece na prática o seguinte: nenhum país na história é forte o suficiente para se impor somente com o uso da força. Então, a necessidade de consenso e a organização desse consenso em instituições é uma construção histórica relativamente recente, como eu estava te falando, né, segunda metade do século XIX para cá, e é frágil. Ou seja, aparecem uns valentões que querem dizer que não precisam play by the rules, não precisam cumprir as regras e que eles podem impor a sua própria vontade. Isso tem um limite físico que se alcança muito rápido. Aquela frase do Stalin, quantas divisões tem o Papa, para saber se ele precisava levar em conta a opinião do Papa, que criticou uma medida que o governo soviético tinha tomado naquela altura, não é o primeiro que disse isso e nem que pagou depois as consequências pelo que faz. O que é preocupante no caso americano é que nós tínhamos até agora um país que foi participante relevante da criação do quadro institucional pós-Segunda Guerra Mundial e se beneficiou muito dessa condição de participante do sistema. Essa visão exacerbada agora no atual governo americano é desastrosa, não somente para os próprios americanos, mas também para o mundo. E esses desmandos estão aparecendo, e isso, inclusive, repercutindo no direito interno. Então, a medida adotada pelo Congresso americano esta semana de que o Trump não pode tomar medidas adicionais contra a Venezuela sem ouvir primeiro o Congresso. Essa é um começo de resposta que acho que já está evidenciado. Então, é preocupante, é negativo para o funcionamento do sistema. Por outro lado, temos dezenas de intervenções norte-americanas em diferentes países das Américas, desde a conquista militar de metade do México em 1848-49, a tomada de Cuba, Porto Rico, das Filipinas
da Espanha na Guerra de 1898, e depois dezenas de intervenções e invasões de 1900 para cá, com a mais recente contra a Venezuela, agora no dia 3 de janeiro deste ano. E, em seguida, já anuncia que podemos, a seguir, tomar medidas contra a Colômbia, contra Cuba e contra a Groenlândia. Então, acho que é um desvario total, e isso é muito preocupante. Mas o direito internacional existe, continua, e é mais necessário do que nunca quando aparecem essas aberrações, como foi o regime do Hitler, como foi o regime do Stalin, e agora está sendo o regime Trump nos Estados Unidos nesse momento. Você mencionou aí a questão do Congresso, que eles estão, acho que aprovaram, né? Ainda tem alguns trâmites para obrigar o governo americano a consultar o Congresso. Eu acho que primeiro tinha que combinar com o Trump, porque ele fica criando o próprio secretário de Estado, o Marco Rubio, o secretário de Defesa ou da Guerra, o Hegseth. Eles alegam que não precisam consultar o Congresso porque eles estão apenas cumprindo uma ordem judicial de um tribunal de Nova York. Então, para eles, aí a gente entra naquela história. Eles acham que não precisa consultar ninguém. E há vários casos de descumprimento de ordem, realmente, aqui pelo governo americano, principalmente em relação a imigrantes, né? O ICE, o país aqui está em convulsão depois que mataram uma moça lá em Minneapolis, né, com tiros, uma coisa terrível, está com manifestações em toda a cidade, todo o país, na verdade, com agentes que eu arriscaria dizer que é uma espécie de guarda pretoriana, assim, uns camisas negras, porque eles andam mascarados, sem uniforme, e aparentemente têm limites de autoridade que eles não cumprem. E aí, de novo, eu assim, até lembro, no Brasil, o exemplo vem de cima, né? Quando o presidente, que era o Bolsonaro, falava coisas absurdas, ele insuflava as pessoas a cometerem irregularidades. Aconteceu aqui em 6 de janeiro também, com o Trump, quando perdeu a eleição, e isso insufla as pessoas que pensam como ele. Agora, que mecanismo existiria se o comandante das Forças Armadas, o comandante em chefe, ele ignora, ele acha que não tem que prestar satisfação a ninguém, ele controla o exército, as armas, os soldados todos, que tipo de contenção seria possível? E aí eu acrescentaria até que ele deu uma entrevista para o New York Times na quarta-feira à noite, que começou a sair ontem, e perguntaram para ele sobre os limites. Os limites são os meus, é a minha moral, são os meus critérios morais que são as limitações que nós vamos avançar. Estamos perdidos, então. Então, essa pergunta não tem resposta, né? Foi meio uma maldade aqui que eu estou fazendo com você, porque você tem todo um arcabouço legal, jurídico e de legisladores que criam as leis, que estão horrorizados com o que está acontecendo, né? O Marco Rubio teve lá no Congresso para fazer um briefing para eles lá sobre a ação na Venezuela, e vários parlamentares saíram dizendo que saíram com mais dúvidas do que quando entraram, que o país não sabe o que vai fazer, o governo Trump não sabe o que vai fazer, e você tem figuras muito perniciosas ali, como um assessor internacional, que seria o equivalente ali ao que foi o Felipe Martins, no governo Bolsonaro, e depois a gente vai falar um pouquinho dele, o Stephen Miller, e ele fala abertamente que não podemos, o Trump também fala, né, permitir que um país no nosso quintal, são as palavras que eles usam, que tem esses recursos todos, que tem que ser nosso, que não podem vender para inimigos nossos, que tem que submeter, subordinar a gente. Diante deste cenário, o mundo não está engessado porque ninguém quer entrar num confronto. Você tem outros países que são potências nucleares, vai ser o fim do mundo. Então, ele vai testando limites, mas quem é que vai prender o Trump? Quem é que vai
barrar esse tipo de situação. Então ele vai lá na Groenlândia e aí a Europa é um membro da OTAN contra outro membro da OTAN que vai iniciar um processo ali, eles vão atacar os americanos. É uma coisa que a gente fica perplexo e assim, vamos aguardar para ver, né? Vamos fazer igual aquela figurinha do Michael Jackson, né? Vamos pegar a pipoca e ver o que é que vai acontecer. Que tipo de reflexão é possível diante de um quadro dantesco desse aqui que eu tracei? Veja, eu começo, francamente, a achar que é um caso clínico, que não é um caso de política. Eu acho que a expectativa, como o próprio Trump já declarou em entrevistas, que se os republicanos perderem a maioria nas duas casas do Congresso nas eleições legislativas do final deste ano, que ele pode sofrer um processo de impeachment. Então, eu estou torcendo que isso aconteça e que ele não faça piores estragos até que o detenham. Essa situação, eu acho que começa a refletir um distanciamento sério de aliados tradicionais que estão muito menos alinhados e entusiasmados em atuar conjuntamente com os Estados Unidos. Esse ato de agressão contra a Venezuela justificaria que a FIFA tirasse a Copa do Mundo do território dos Estados Unidos. A Rússia está banida das competições esportivas mundiais por conta da invasão da Ucrânia desde fevereiro de 22. Por outro lado, eu duvido que a atual gestão da FIFA, em que o Infantino inventou um prêmio de prêmio da paz da FIFA que não existia, para ser uma espécie de consolação pelo fato do Trump, o fazedor de guerras e de conflitos, cismou que ele queria receber um Nobel da Paz, porque o Barack Obama recebeu um também, como ele poderia não ter um prêmio Nobel da Paz para chamar de seu. Essa situação deveria ser levada em conta e que tirasse a realização da Copa do Mundo do território americano por conta dessa agressão contra um país soberano e independente. Mas veja que antes disso já houve um desgaste sério da relação com os dois parceiros comerciais muito próximos, como o Canadá e o México, com a China, com vários países da Europa, antes dessa palhaçada da Groenlândia, agora com relação à Dinamarca. Então, acho que claramente o que a gente vê não é um estadista, não é um sujeito sensato, é um especulador imobiliário que parece que nunca teve princípios e nem escrúpulos na sua atuação como empresário, e, na condição de presidente dos Estados Unidos, ele joga os maiores absurdos o tempo todo. Alguns são só para falem mal, mas falem de mim, e outros parece que são uns balões de ensaio. Assim, joga, vê o impacto que causa e depois vê se dá para continuar a fazer alguma coisa. Essas maluquices podem ter um impacto enorme e acho que já estão custando resultados. Então, ameaçarem integrantes da atual gestão americana, ameaçarem outros países que ousem fazer seu comércio internacional em moedas que não sejam o dólar, isso já está acontecendo. Então, a China, a Rússia foi obrigada a fazer por estar excluída do sistema SWIFT desde a invasão da Ucrânia. A China tem aumentado, o Brasil está disposto a atuar também. Então, o que eu começo a ver é o papel que o BRICS está sendo atacado por ele por conta disso também. O tempo todo. Como ele também ataca sem motivo
a União Europeia, dizendo que a Europa é fraca, que a Europa está em decadência, que a Europa está perdendo a sua identidade por conta da imigração, quando, na verdade, a gente vê tudo bem, não é um momento de brilhantes lideranças políticas pelo mundo afora, mas é uma sociedade muito mais aberta, tolerante e convivendo com diferenças do que os Estados Unidos com Trump, e que estão num projeto de radicalização para a extrema-direita da sociedade americana. E isso pode causar muito estrago no mundo, mas, sobretudo, acaba repercutindo para eles próprios. Então, eu acredito que essas valentias acabam atropelando o valentão. Se não for antes, que seja nas próximas eleições. E que o que mostra que os americanos não deveriam ter deixado o Trump fora da cadeia. Ele foi novamente eleito e avisou que viria pior no Trump parte 2 do que tinha sido no seu primeiro mandato. Nesse ponto, parece que o Brasil fez melhor a lição de casa de não deixar que um bandido parecido voltasse ao poder. Então, uma tentativa de golpe de Estado, como fez o Trump, como fez Bolsonaro, o Brasil, pelo menos por enquanto, pôs o Bolsonaro na cadeia e está condenando vários outros. Eu vou colocar aqui um vídeo para a gente comentar, que é do secretário de Estado Marco Rubio. Ele estava dando entrevista aqui e aí um jornalista fez uma pergunta e ele... Vou colocar aqui, o áudio está em inglês, mas depois aqui eu traduzo e a gente fala sobre ele. No, you're wrong in your question. Number one, Venezuela is a major source, and the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the drug. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. Bom, basicamente ele diz que a pergunta do repórter está errada e que esse tipo de reportagem falsa ele tem visto em vários lugares, de que a Venezuela não está envolvida no comércio de drogas porque a ONU diz que não está. Aí ele diz, eu não me importo com o que a ONU diz. A ONU não sabe o que está falando. Maduro foi indiciado por um júri em Nova York e, vamos deixar claro, Maduro é um traficante de drogas indiciado por um tribunal americano e é um fugitivo da justiça americana. Diante do direito internacional, isso vale de algo porque justifica uma ação para ele enviar tropas, capturar o presidente ou o ditador, como queiram, de um país soberano. E, pelo que eu vi até agora, ninguém pensou no dia seguinte, né? Que você tira o Maduro, mas a estrutura continua todo lá. Mas o ponto aqui é que autonomia, que legalidade existe em você ir lá em outro país, pegar o cara, porque um tribunal no estado de Nova York indiciou o Maduro. Veja, se esse sujeitinho fosse meu aluno no curso de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, ele teria 0, porque é uma absoluta bobagem o que esse camarada, que infelizmente está no cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos no momento, porque ele está colocando o direito interno americano acima do direito internacional. Eu já vi uma postagem esta semana que o comentário era, ora, que engraçado, o Trump não pode ser julgado pelos tribunais americanos, mas um presidente estrangeiro pode. Então,
a jurisdição de um tribunal interno americano se aplica ao território americano e aos americanos. Para que isso se aplique em relação a nacionais de outros estados, sobretudo se estão fora do território americano, é preciso que o outro estado concorde. Então, existem casos de extraterritorialidade, isso pode ser estipulado por acordo, ou pode ser aceito em situações concretas, de caso a caso. Então, o agente comete um crime no território de um estado e todos os estados têm interesse em que só por se deslocar para o território de um outro estado ele não fique impune. Então, isso já faz 400 anos que o Grocio escreveu, que é ou entrega ou julga, aut dedere aut judicare. Então, para todos os estados interessa que agentes que cometam crimes não fiquem impunes. E isso você pode regular por acordos de cooperação judiciária, incluindo matéria civil e penal, e podem ou não incluir extradição, ou não havendo um acordo prévio, pode ser caso a caso. Então, as autoridades de um país pedem às autoridades de outro país, olha, tem um agente tal que se deslocou para o seu território e pedir para ele ser detido, para ele ser pelo menos obrigado a depor, e os estados normalmente cooperam. Essa é uma territorialidade lícita. E há também uma territorialidade ilícita, que os Estados Unidos são useiros e vezeiros em praticar, e o Estado de Israel também reiteradamente já fez, e manda um comando militar para o território de um outro estado, pegam um ou mais indivíduos à força, enfiam num avião e levam embora para ser julgado perante um tribunal de um outro estado, no caso do estado do captor daquele indivíduo. Quando apenas não assassinam, né? Quando apenas vão lá e matam e desaparecem. Faz a eliminação. Então, isso eu escrevi, está no meu curso na AIA, que eu fiz em 2020, saiu publicado em 2023, que eu falo numa extraterritorialidade lícita e uma extraterritorialidade ilícita. Isso que os Estados Unidos fizeram agora é um caso de extraterritorialidade ilícita, como eles fizeram com o Noriega, que pegaram no Palácio Presidencial lá no Panamá, embarcaram e levaram para ser julgado e condenado nos Estados Unidos, e fizeram também com o Hernández de Honduras, que estava julgado, condenado e preso nos Estados Unidos, e foi indultado, ou seja, perdoaram e o deixaram sair para poder beneficiar o lado conservador de extrema-direita de Honduras, que, por coincidência, acabou ganhando as eleições por uma pequena margem. Sendo que esse ex-presidente hondurenho estava preso pelos mesmos crimes que os americanos acusam o Maduro. Ou seja, está na cara, está óbvio que não é uma questão nem de democracia, nem de tráfico de drogas, a questão é o petróleo. No sábado, a declaração para a imprensa que o Trump fez, ele não falou uma vez em democracia, ele falou 20 vezes em petróleo. Então, é escandaloso, e documentos do próprio governo americano desmentem o que eles estão falando, porque droga que sai da Venezuela, cocaína, por exemplo, não vai da Venezuela para os Estados Unidos, vai para a Europa. Droga que sai da Colômbia e de outros países vai para os Estados Unidos. E o problema maior nos Estados Unidos são os opioides, é o fentanil, que é feito com insumos produzidos na China, processados no México, e de lá vão para os Estados Unidos. E desculpe, se há um mercado consumidor e tem gente morrendo de overdose nos Estados Unidos, isso eles tinham que fazer campanhas e tomar medidas
dentro dos Estados Unidos. Se tem um mercado consumidor, aparecerão outros fornecedores. Não adianta derrubar o governo Maduro. Não sei se há na história caso mostrando que uma demanda excessiva é interrompida por uma lei ou por... Não existe, né? Sim. Todos os filmes que mostram o período da lei seca, que era uma piada. Então, era proibido. O que faz? Ter um florescente comércio ilegal, em que daí você promove a atuação criminosa e aumenta os lucros dessa atividade. Então, é muito mais um problema interno americano do que eu vou bombardear os países que produzem droga. Desculpe, poderia, teoricamente, acabar com um país, aparecerá um outro fornecedor de um outro estado ou de outro lugar. Então, essa conversa não se sustenta com elementos apresentados em documentos do próprio governo. E esse argumento de, ele foi indiciado por um tribunal interno americano, isso valeria se ele estivesse em território americano. Foi levado de uma maneira abusiva e ilegal, e essa ilegalidade continua existindo, embora não seja a primeira vez que o governo dos Estados Unidos tenha praticado isso. Agora, por esse argumento do governo americano, o que, por exemplo, acho que só a questão da força, né, impediria o Brasil de vir aos Estados Unidos e prender o Alexandre Ramagem, o ex-chefe da ABIN, que está condenado e fugiu dias antes de ter a pena transitada em julgado. Ou Eduardo Bolsonaro, ou outros blogueiros aí que estão enfrentando questões na justiça, considerando que Maduro não foi condenado ainda, né? É o início de um processo para ele ser julgado, né? Então, o Brasil também poderia, por esse argumento, vamos pegar esse pessoal. Não, mas é justamente o seguinte, isso cria um tal desgaste que não vale a pena. Então, é muito mais sensato o que o Brasil já está fazendo, que foi pedir a extradição. Colocar os nomes e a identificação desses indivíduos na lista de procurados da Polícia Internacional, da Interpol, para, em caso de deslocamento, essa pessoa ser detida e ser mandado para o país que legalmente pleiteia que compareça perante os seus tribunais para ser julgado. Esse é um modo civilizado de fazer a coisa. E isso os países têm interesse que funcione e que seja feito de uma maneira adequada. Na relação do Brasil com a Itália, já houve casos em que o Brasil pediu extradição, a Itália pediu extradição, e quando um país não concede, algum tempo depois você se vê numa situação inversa, em que deveríamos ter cooperado, porque agora é a nossa vez de ter o nosso pedido não atendido. Então, há um dever geral de cooperação entre os Estados, como eu te dizia, que isso pode estar regulado em tratado, ou pode ser simplesmente o Estado sabe que hoje é o Brasil que pede a extradição do Ramagem ou de outros, e depois pode ter situações em que os Estados Unidos vão pedir que mandem para lá alguém que foi descoberto em território brasileiro e está sendo procurado ou foi condenado pelo judiciário americano. Então, o que o judiciário americano faz vale lá dentro do território deles. E essa nunca poderia servir como argumento para você pegar um chefe de Estado, embarcar sumariamente e levar, não porque ele tem que responder ao processo. Então, se é um governo ilegítimo e eles levaram embora o Maduro e a mulher para o território americano, como é que eles lidam com a vice-presidente, que foi da mesma chapa dessa eleição do Maduro de 24, que eles dizem que não vale. Então, o presidente, eles prendem,
ilegal e abusivamente, e com a vice-presidente, se ela se comportar direito, a gente pode fazer negócios com ela. É o que você dizia. É uma loucura, porque eles não reconheceram o resultado das eleições, alegam fraude, mas ela foi eleita, como você disse, na mesma chapa. É a mesma eleição. Sim. Por que não interessa dar o poder para a oposição? Porque a oposição não controla a máquina do Estado, as forças militares e econômicas. Então, se você dissesse, agora nós queremos a Maria Corina Machado ou o Edmundo Gonçalves, é o que disseram, não, isso teria um grande risco de desencadear uma guerra civil, porque o aparato militar e econômico está controlado pelo atual governo. Então, sem falar que a Venezuela tem muitos grupos paramilitares, a população é altamente armada. Também. E tem... E respondem ao governo. E o Diosdado Cabello e as milícias que ele controla e tal. Então, essa estrutura levou décadas para ser construída. E agora, também essa bravata do sábado do Trump, nós vamos governar a Venezuela até botar a casa em ordem e tal. Escuta, quando eles tentaram invadir e administrar, o Iraque foi um desastre, o Afeganistão foi um desastre, o Vietnã foi um desastre, e com o tamanho que tem a Venezuela, a população que tem, e com todo esse aparato que foi desenvolvido em mais de 25 anos, desde que o Hugo Chávez chegou ao poder, e nos últimos anos, com o Maduro, foi continuado e exacerbado, essa máquina continua de pé e continua operando. Então, cortaram o Maduro e a mulher, mas a máquina está ali e eles estão dialogando. Sem falar que o petróleo venezuelano, uma boa parte vai para a China. Aí você vai mexer com a China, haverá consequências, né? Sim, eu acho que foi muito significativo que o navio, no qual tinham colado um pouco antes uma bandeira russa, foi interceptado. E daí havia gente dizendo, não, agora a Rússia vai gritar e tal. O Sergei Lavrov, como ministro das Relações Exteriores, fez uma encenação de indignação, mas os russos não pediram sequer para devolver o navio. Pediram, pode fazer o favor de liberar a tripulação para eles voltarem para casa, porque a Rússia está sendo apoiada por Trump na guerra com a Ucrânia. E não interessa perder o apoio do Trump em relação à Ucrânia. Então, a Rússia está numa situação bastante ambígua, que, de um lado, eles fazem uma nota de protesto dizendo não, é inaceitável o que foi feito com o Maduro e isso e aquilo, e, ao mesmo tempo, a gente não vai brigar muito porque a gente precisa continuar contando com o apoio absurdo e descabido do Trump à agressão russa contra a Ucrânia. Sobre isso a gente já conversou numa outra ocasião. Isso, eu fico com a impressão de que houve um grande acordo, um acordão ali, que essa ação dos Estados Unidos, a Rússia sabia, a China sabia, Israel nem se fala. Agora, bom, a Rússia pega o que interessa na Ucrânia, a América Latina fica com os Estados Unidos, Israel continua no seu projeto lá em relação à Palestina, que só piorou, não houve cessar-fogo, e a ocupação aumenta. A Cisjordânia, que em tese era um lugar que estava só no apartheid, né, entre muitas aspas, no apartheid, agora a população está sendo atacada, expulsa pelos, entre muitas aspas também, colonos, que são, na verdade, terroristas, apoiados pelos soldados do exército, estão destruindo casas, escolas, as plantações. Você entra nas redes sociais, tem milhares de vídeos mostrando todos os absurdos, inclusive adolescentes israelenses que vão para as famílias, e você fica naquela situação vendo um jovem de 12, 13, 14 anos agredindo idosos, e ninguém faz nada porque você tem um exército atrás protegendo. E nesse pacote todo, a China
em relação a Taiwan é quem está mais comportada também, entre muitas aspas, sendo que é uma situação muito diferente, né? Porque Taiwan é China, né? Considerado um tema doméstico, né? Foi para onde o governo fugiu em 49, quando houve a Revolução Chinesa. E então a sensação é de que é um grande acordo. E aí você pega os países europeus também. O Netanyahu veio recentemente aqui, passou acho que o ano novo aqui com o Trump lá na Flórida, e ele, de novo, a gente até conversou sobre isso na nossa outra entrevista, você tinha mencionado, né, o constrangimento do avião não poder sobrevoar, mas ele passou pela França, passou pela Itália, países que são signatários do Tratado de Roma, né, em tese deveriam ou não permitir ou promover a prisão dele, entregar para o Tribunal Penal Internacional, e, na verdade, tudo segue normal, né? Ele sobrevoou aqueles países, chegou aqui, se encontrou com o Trump, mas os Estados Unidos não reconhecem, né, o tribunal, assim como Israel, e a vida segue. Então, a lei só vale quando interessa, aí fica mais complicado, não? Em alguns momentos é o que está aparecendo, mas eu acho que nós temos de continuar a acreditar que as normas e as instituições são necessárias para uma sociedade civilizada, seja uma sociedade nacional, seja uma sociedade internacional. E isso continua verdadeiro e terá de ser resgatado de alguma forma, em algum momento, antes que explodam o planeta. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria deixar uma última pergunta para uma reflexão sua em relação ao próprio direito internacional. Você é muito otimista em relação a isso e legalista, né? Temos que continuar tentando. Só que o mal causado enquanto não há um governante que resolva seguir as ordens, ele é tremendo, né? Você teve um monte de gente que morreu lá na Venezuela, na Palestina nem se fala. E eu fico sempre com a impressão de que ninguém vai ser preso. A gente até tinha conversado sobre isso também, geralmente é um presidente africano, teve lá o Milosevic aquela vez, mas não consigo visualizar um cenário em que o direito internacional vai prevalecer. A impressão de que esse pessoal todo, Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, né, que é um cara hiper violento, não foi aceito nem pelo exército israelense, pelo grau de violência que ele tinha. E hoje é ministro lá da segurança interna do país e vai para a rua, bate na porta da casa de palestinos, dizendo: essa casa é minha, eu vou tomar de você. Imagina um ministro de Estado fazendo uma coisa dessa, né? Um delinquente que foi empoderado como um ministro de Estado. Mas a impressão é que esse pessoal vai morrer velhinho, rodeado pelo amor da sua família, e jamais serão levados a qualquer tipo de julgamento. Eu estou sendo pessimista demais? Me reanime aí, Paulo. Eu acho que tem indícios que dão razão para o que você está falando. Por outro lado, eu quero e acho que é preciso crer que a criação de normas no âmbito interno de uma sociedade, como na convivência entre sociedades, ou seja, no direito interno, como no direito internacional, que haja leis e que essas leis sejam interpretadas e aplicadas por tribunais, é o que distingue uma sociedade civilizada de um grupamento humano que se rege só pela força. E o uso só da força não se sustenta a longo prazo. Ainda mais quando nós temos vários países com armas nucleares. E um maluco que aperte o botão vermelho para disparar uma bomba, isso desencadeará reações de outros e pode acabar com a vida no planeta. Então, essa necessidade de regras não é só no direito internacional, também nas sociedades internas, e não se inventou nada melhor até hoje do que você ter regras e você ter
mecanismos para controle de interpretação e aplicação das regras. E essa necessidade levou a desenvolvimentos historicamente recentes e muito relevantes no direito internacional, e isso continua a ser necessário. A humanidade sobreviveu a monstros como Hitler e conseguiram reestruturar o mundo depois do estrago que esse e outros malucos da história fizeram. Eu espero que antes de explodir o mundo ou de apertar o botão nuclear, então, é uma responsabilidade dos Estados Unidos e dos habitantes dos Estados Unidos botarem freio nesse sujeito que atualmente ocupa a presidência, assim como a sociedade israelense tem muitos judeus ortodoxos e rabinos fazendo manifestações contra a violência, que é contrária à fé judaica, que é incompatível com qualquer religião, e isso tem um segmento da população defendendo o uso indiscriminado da força, e tem gente dizendo que isso já foi além do que é aceitável. Então, esses protestos contra as medidas da milícia de controle da imigração, como você mencionava, que o homicídio que foi cometido gerou e continua a acontecer protestos em várias cidades dos Estados Unidos, essas reações são importantes. E esperar que haja mecanismos internos para pôr freio aos desmandos que um determinado governo está fazendo. Então, acho que isso é muito importante, que o Brasil conseguiu fazer e conseguiu manter as instituições funcionando. Então, às vezes, vem críticas a um detalhe do comportamento desse ou daquele juiz ou dirigente, mas importa que, de uma forma ou de outra, é uma sociedade muito injusta e desigual, mas as instituições prevaleceram. E o bandido não voltou ao governo, como os americanos deixaram acontecer. Então, eles precisam botar a casa deles em ordem, porque isso está fazendo um estrago enorme na relação com quase todos os países do mundo. A Argentina se coloca numa posição subserviente, porque eles estão devendo dinheiro para os americanos e o apoio foi importante. Mas muitos países do mundo não estão contentes, e acho que foi muito significativo que, apesar do tarifaço americano no ano passado, as exportações brasileiras fecharam 2025 com alta em relação a 2024. Então, quando você tem um parceiro que não é confiável, você vai procurar outros interlocutores e outros parceiros comerciais e para fazer outras atividades. Isso está já acontecendo. A queda de 11% do valor do dólar em relação ao real no ano de 2025 é muito significativo. O Brasil parece que está diversificando e ampliando os seus relacionamentos. Então, o que você falava agora há pouco a respeito dos BRICS, então, ter como parceiro nos BRICS a Rússia, que é o agressor da Ucrânia, enfraquece o BRICS. Mas, ao mesmo tempo, você ter uma atuação coordenada com a China e com outros tantos países que agora estão nos BRICS, dá uma margem de manobra e respaldo para manter alguma normalidade dentro de um mundo que parece não estar muito sensato ultimamente. E espero que a gente volte a conversar daqui a algum tempo, Carlos Alberto, para você ver que algumas coisas, no curto prazo, fizeram um estrago, mas são insustentáveis no médio e longo prazo. Essa política de Estado
do nós na frente de tudo, America First, então, não se sustenta. Isso na história, já em vários casos, quebrou a cara quem fez. E isso está já custando dinheiro, prestígio, espaço no mundo para os americanos e especialmente para esse atual governo. Muito bem, Paulo. Então, vou confiar aqui que o seu otimismo vai me contagiar aqui para a gente ter uma conversa em breve aí, num cenário mais bacana. Super obrigado pela entrevista. Bom trabalho e até uma próxima.